Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago. Capítulo 1. Vamos ler de início o verso 5. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos novamente estar aqui, Senhor, reunidos em torno do Teu nome, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue ganhando o nosso coração, Senhor. Com tremor e temor diante de Ti nós estamos aqui, Senhor. Perdoa toda iniquidade, todo pecado, Senhor. Mesmo com tantas falhas, Senhor, nós estamos aqui aos Teus pés, porque sabemos que só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Então que o Senhor possa nos esclarecer um pouco mais nessa noite, para que o nosso coração possa ser um pouco mais alcançado pela Tua verdade, Senhor. Te pedimos isso, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera. Ele será dada, ou lhe será concedida. Amém? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, ou lhe cobra, ou lhe joga na cara. Amém? E a todos é concedida. Irmãos, graças ao Senhor, nós estamos aqui mais uma vez para nos colocar aos pés do Senhor e poder aprender com Ele. Como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 30, Ele foi feito para nós sabedoria. Então sabemos que a verdadeira sabedoria é o Cristo. Aquele que não encontrou o Cristo, não encontrou sabedoria. Amém? E eu queria me manter um pouco na vida do irmão Tiago, né? Não era apóstolo, mas era um presbítero em Jerusalém, e foi de um homem de uma grande importância para a igreja no primeiro século. Nós temos 4 personagens no Novo Testamento com o nome de Tiago. Temos este que escreveu a carta de Tiago, que era irmão do Senhor, servo de Deus e presbítero em Jerusalém. Temos 2 Tiagos que eram apóstolos do Senhor. E temos o Tiago, que era pai de Judas Tadeu. Esses são os 4 Tiagos que temos no Novo Testamento. E esse Tiago cresceu numa família humilde, na família de José e Maria, tendo o Senhor Jesus como seu irmão mais velho, né? Não seria nada fácil para um homem ou para uma criança ter o Senhor Jesus como seu irmão mais velho, porque o Senhor Jesus foi reto em todos os seus caminhos. Nunca houve pecado na vida dele. Então você imagina uma criança que foi criada aos pés de Deus, 100% obediente, 100% dando testemunho do Senhor. E além disso, os seus pais criam que o Cristo, que era Jesus, era verdadeiramente o Messias. Então Tiago, ele tinha um irmão mais velho, muito interessante, né? E talvez para Tiago isso até trouxe algumas posições contrárias a Cristo. Pode ser que criou algumas dificuldades com Tiago. Por isso que na vida do Senhor Jesus, enquanto ele esteve na terra pregando o Evangelho, Tiago não o seguia. Mas no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 7, diz que o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, apareceu primeiro a Tiago, depois aos 12.
E daí você imagina essa conversa também que o Senhor Jesus teve com Tiago. Então por isso que Tiago teve a liberdade de escrever esses versos. Se alguém de alguma forma necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente. Ou seja, Tiago poderia ter alguns problemas com o Senhor, mas quando ele encontrou o Cristo, a sabedoria de Deus, o verbo de Deus, ele encontrou a sabedoria de Deus. E ele, de uma certa forma, até mesmo como se considerasse alguém inferior, ele viu que o Senhor concederia a sabedoria para qualquer um. E essa sabedoria encontra-se no Cristo, nesse Cristo. E ele mesmo sendo de uma família humilde, pai e mãe humilde, né? Ele foi um homem, ou um dos irmãos maiores que a igreja de Jerusalém teve. Eu lembro-me que no primeiro concílio, quando Paulo e Barnabé estavam tendo problemas com os judaizantes, eles queriam circuncidar e fazer com que os gentios cumprissem todos os rituais da lei, desde guarda de dias até as coisas sacrificadas. Paulo e Barnabé tiveram uma conversa e eles acharam por bem ir a Jerusalém, porque lá existia um homem, e esse homem chamava-se Tiago, o Justo. E no capítulo 15 de Atos, Tiago dá o seu parecer. É interessante, irmãos, como que alguém tão simples, criado de uma maneira tão humilde, o Senhor o colocou de uma certa maneira sobre a sua igreja, ou governando a sua igreja em Jerusalém, porque verdadeiramente ele foi constituído bispo em Jerusalém. E ainda que o governo da igreja pertence ao Senhor, o Senhor tem os seus súditos, amém? E essa governança, ela precisa ser aplicada a pessoas que verdadeiramente conseguem adquirir essa sabedoria de Deus. E Tiago, mesmo sendo simples, mesmo sendo um iletrado, o Senhor o levantou de uma certa maneira, que o seu parecer naquela cidade mudavam as circunstâncias. Ele não era conhecido justo somente no meio da igreja, mas em toda Jerusalém, em toda aquela região, ele era um homem conhecido, porque ele tinha atos de justiça. E muitas vezes nós podemos pensar que nós não conseguimos alcançar essa sabedoria. Mas é isso que esse irmão quer nos descrever, que a sabedoria de Deus, ela é dada a todos, liberalmente. Não importa como nós nos sintamos. Muitas vezes nós, pela nossa educação, ou porque não fomos muito instruídos pelos nossos pais, nós nos consideramos inferiores. E eu digo inferiores não como nós devemos nos considerar, mas no entendimento nós nos consideramos inferiores. Nós se assustamos, porque verdadeiramente nós vemos vários irmãos que têm muita sabedoria de Deus. E nós, de uma certa forma, não conseguimos acreditar que nós possamos alcançar essa sabedoria. E o Senhor diz, através de Tiago, que o Senhor a dá liberalmente a todos. Essa sabedoria, irmãos, ela foi dispensada a todos nós. E mesmo o mais simples irmão, até aquele irmão mais letrado, a sabedoria é derramada da mesma forma. Como nós lemos lá em Coríntios, no último domingo, que o Senhor confundiu a sabedoria dos sábios. Porque a sabedoria de Deus é Cristo Jesus. Você lembra do rei Salomão? Lá em 1 Reis capítulo 3, o Senhor apareceu num sonho para ele e falou para ele: olha, tudo que tu me pedires eu vou te dar, o que você quer? Salomão fala para o Senhor assim: eu desejo que tu me dê sabedoria, e existe mais uma palavra ali, sabedoria para servir. A verdadeira sabedoria de Deus, irmãos, ela nos ensina a servir os irmãos. Toda sabedoria que nos afasta dos irmãos, que nos afasta da comunhão dos irmãos, ela não é a verdadeira sabedoria.
ela pode ser qualquer outro tipo de entendimento, mas ela não é a sabedoria de Cristo. Amém? Porque a sabedoria de Cristo, ela nos ensina a servir. Você vê que Salomão foi o rei que teve mais propriedades, foi o rei mais rico, mas o que ele pediu para o Senhor foi que o Senhor desse sabedoria para que ele pudesse servir aquele povo. Amém? E essa sabedoria foi dada a ele, e o Senhor disse para ele: como tu me pedisse só sabedoria, não me pedisse para destruir teus inimigos, não me pedisse riqueza, eu vou te dar tantas coisas, que nenhum outro rei na terra vai ter tudo que tu teve. Ninguém vai conseguir possuir tudo que tu possuiu, porque tu me pediste a coisa certa. Irmãos, muitas vezes nós podemos estar buscando várias coisas que não vão nos conduzir à verdadeira sabedoria. Mas quando o nosso foco é Cristo e a sabedoria de Deus, o Senhor nos atribui várias coisas junto com a sua sabedoria. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, e essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, irmãos, que eu vejo tantos irmãos com tantas dificuldades, e a maior dificuldade dos irmãos é essa. Muitos irmãos reclamam: eu não consigo aprender, ou eu não consigo estudar. Tire essa palavra do seu vocabulário, irmão. Lembre-se de Tiago, criado por um carpinteiro, criado geralmente fugindo na cidade de Nazaré, uma cidade pobre e simples, iletrado, sendo considerado dentro de uma cidade, a principal cidade do mundo, como Tiago, o justo, aquele que adquiriu toda a sabedoria de Deus em Jesus Cristo. Mesmo com todas as suas falhas, todas as suas debilidades, não conseguia seguir o seu irmão em vida, mas um dia o Senhor apareceu para ele. E a palavra, ela é tão clara quando ela destaca que, aparecendo primeiro a Tiago, ele apareceu a Pedro sozinho, aparecendo primeiro a Pedro e depois aos 12. E depois, no capítulo 15 de 1 Coríntios, diz: aparecendo a Tiago e depois aos 12. Você imagina a conversa que o Senhor teve com Tiago, aquele irmão que em tudo deu exemplo, aquele irmão que muitas vezes foi mal interpretado, porque quando Maria chegou com seus irmãos ao Senhor, foi ter com ele como se tivesse um lugar mais perto do Senhor, e o Senhor diz assim para ele: meus irmãos e minha mãe são aqueles que ouvem a minha voz. Então muitas vezes o Senhor pode ter sido até duro, e Tiago não compreendeu o que o Senhor falava. Como muitas vezes, irmãos, assim como eu, fui criado num lar cristão, desde pequenininho, minha mãe já me levava no culto. Eu já frequentava cultos quando eu nem entendia quem eu era. Eu cresci todo domingo reunindo. Para mim, quando não tem reunião, é até alguma coisa fora do normal. Porque essa foi a minha vida. Desde pequenininho meu pai me trazia na reunião. Assim como Tiago, desde pequenininho andava com o Senhor. Mas ele só foi entender quem era o Cristo, a sabedoria de Deus, depois que o Senhor morreu e o Senhor ressuscitou. E o Senhor teve um encontro com ele. E é o mesmo encontro que o Senhor teve com Paulo, quando ele diz: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro com a sabedoria precisa mudar as nossas vidas. Porque muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós podemos estar acostumados com as coisas santas, mas não nos fazer participante delas. Amém? Por isso que Tiago vai falar assim: agora mostra-me a tua fé, no capítulo 2 e 3, e eu te mostrarei as minhas obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Porque Tiago está dizendo que muitos podem estar acostumados com as coisas santas, mas o poder revivificador de Cristo não tem operado nas suas vidas, uma vida de ressurreição e uma vida de sabedoria. Se você vê nos primeiros versos, Tiago vai dizer que nós precisamos passar pelas provações, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passares por provações, verso 2, sabendo que a provação
da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Aí ele vai entrar aqui. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Você tem pedido, e eu, sabedoria a Deus? Porque Ele dá a todos liberalmente, e nada lhes improspera. Ele não joga na cara, ou Ele não faz distinção de pessoas. Essa palavra também tem esse significado. Ele não escolhe alguns para dar sabedoria e outros não. Vou escolher aqui alguns irmãos que eu vou conceder sabedoria e outros não. Não, irmãos. O Senhor dá sabedoria a todos, liberalmente. Só que para isso, nós precisamos fazer o quê? Pedir. Buscar. E Tiago, ele era um homem de oração, irmãos. Ele era um homem de tanta oração que ele era conhecido como o irmão que tinha o joelho como de camelos. Alguns historiadores dizem que o seu joelho era igual uma lixa, de tanto que ele vivia ajoelhado orando. Porque ele conheceu a sabedoria. Ele distinguiu o que era a sabedoria dos homens e o que era a sabedoria de Deus. Por isso nós precisamos procurar a sabedoria de Deus. Não deixe que o diabo, irmãos, coloque na sua mente que você não tem condições de ser uma pessoa sábia. A sabedoria é distinguir o bem do mal. Salomão pediu isso ao Senhor: eu preciso de sabedoria para servir, Senhor, para distinguir as coisas boas e as ruins, para poder servir o teu povo. E nós precisamos de ter sabedoria, irmãos, para que realmente o Senhor possa nos usar para servir os irmãos. Você vê que o Senhor é a nossa pedra angular, mas em cada cidade o Senhor colocava irmãos como pedras vivas também. A palavra diz que vós sois pedras que vivem, sacerdócio real. Nós somos pedra. E Tiago verdadeiramente era uma pedra de edificação em Jerusalém, porque ele era um refúgio. Você vê que Paulo e Barnabé estavam em um grande conflito com os judaizantes. Quem que Paulo procurou? Ainda que Tiago, sendo judeu, sendo em Jerusalém, se reuniu em uma sinagoga, eles sabiam que Tiago e Pedro eram homens justos. E eles foram justos. Pedro deu o seu parecer e Tiago dá o seu parecer. Capítulo 15 de Atos, vamos ler lá, irmãos. Não vou ler tudo, mas vou ler alguns versos. Você vê no verso 1 que diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos que se não se circuncidarem, segundo o costume de Moisés, não podiam ser salvos. Amém? Então Paulo e Barnabé vão até Jerusalém para falar com Pedro e Tiago. E no verso 12 você vê o parecer de Tiago. E olha só, verso 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que constatavam quantos sinais e prodígios diziam fazer no meio deles, os gentios. Depois que terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles o povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantarei as suas ruínas e restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem ao Senhor
e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas dos séculos, pelo que julgo que não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como relações sexuais ilícitas e carne de animais sufocadas e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que vos pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Amém? Você vê o parecer de um homem de Deus. Todos silenciaram quando o Tiago falou. Alguém que era respeitado por causa que ele era conhecido como um homem de oração e um homem justo. Quando nós pedimos sabedoria ao Senhor, verdadeiramente, irmãos, o Senhor nos concede sabedoria. E essa sabedoria só pode vir do alto. Amém? Nós vemos também que, continuando em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, verso 6, agora. Nós vemos algumas receitas para nós pedir sabedoria, irmãos. A palavra diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui Tiago está dando uma receita muito importante, irmão. A primeira coisa é que nós precisamos pedir sabedoria para o Senhor com fé. E como nós pedimos isso? Em oração, irmão. Uma pessoa que não ora é uma pessoa que não tem sabedoria. Ela pode enganar por pouco tempo, mas não engana tanto tempo. Porque um homem sábio, ele é um homem de oração. E Tiago dá esse testemunho para nós, porque ele era conhecido como um homem que tinha os seus joelhos como de camelos. Amém? Ele era conhecido como um homem que tinha fé, por isso que ele diz: peçam, porém, com fé, nada duvidando. Sem dúvida. E a outra coisa, homem de ânimo dobre. Uma pessoa de ânimo dobre, irmão, é aquela pessoa que não consegue começar alguma coisa e continuar. É aquela pessoa que não consegue ser um irmão constante na comunidade, um irmão constante na igreja. Ora, esse irmão está no céu, está servindo, está louvando, está lutando. Outra hora esse irmão quer desistir das coisas, não quer vir mais. Essa é uma pessoa de ânimo dobre. E uma pessoa de ânimo dobre não tem como adquirir essa sabedoria que vem do Cristo, que vem de Jesus. Porque são irmãos inconstantes, não são constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Por isso, irmão, nós precisamos, a primeira coisa, orar. Porque se nós não orar, nós não vamos adquirir essa sabedoria. E se nós não oramos, nós somos um problema na igreja, porque nós somos cercados de indoutos. E tudo que é conversado geralmente é palhaçada e porcaria. Nada se aproveita, porque são irmãos superficiais, irmãos que não têm orado, não têm nenhum fundamento, não têm um aprofundamento no Senhor Jesus. Por isso essa inconstância. Amém? E como eu disse, desde pequenininho eu era levado para as reuniões, e desde pequenininho, 40 anos atrás, a dificuldade da igreja é a oração. Você pode fazer 10 reuniões diferentes no local de reunião. A de oração vai ser a menor. Isso não é de agora, não é de 10 anos, nem de 20, nem de 30. É uma dificuldade que nós temos, irmãos. Por isso, o povo perece por falta de conhecimento. Porque é aquele trilho, né? Nós precisamos da graça e do conhecimento.
Mas sem a graça também não vem o conhecimento. Se nós não somos irmãos que oramos, nós não adquirimos conhecimento. Quanto mais você lê, mais longe você vai estar de Cristo. Mas quando você combinar a sua leitura da Bíblia com oração e perseverança, você vai alcançar sabedoria. Porque é uma brincadeira muito perigosa brincarmos com Deus, irmão. É uma brincadeira muito perigosa nós estarmos diante do Senhor levando uma vida leviana. Por isso que Tiago, ele diz, e ele chama tanta atenção, se vocês têm falta de alguma coisa, vocês precisam ter perseverança. O livro fala muito de perseverança. Que a provação, ela produz essa perseverança. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, ou seja, ninguém tem desculpa. Aí você pode falar para mim, bom irmão, é que eu não sei ler direito. Bom irmão, um dos homens mais inteligentes que eu conheci na minha vida tinha a 4ª série primária. Ele se tornou tão inteligente dessa forma, lendo as Escrituras. Por isso nós não temos desculpa. Conheci outros irmãos que não sabiam ler, mas a Bíblia eles liam. Você me pergunta como, eu vou responder para você, não sei. Mas eles liam a Bíblia. Porque o Senhor dá liberalmente. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não escolhe, eu vou dar para o Júnior, vou dar para o irmão Edson e vou dar para o Juarez. Os outros eu vou só dar aquela... Não, irmão. É liberalmente. Ele concede a todos nós. Todos nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Todos nós precisamos deixar, como o Marcelo fala direto, as nossas mazelas. Palavra bonita, né? Precisamos deixar as nossas picuinhas, o nosso achismo de lado e nos entregar a Cristo. Precisamos buscar a Cristo. Pensa na alegria de Tiago a hora que o Senhor apareceu ressurreto para ele. Você imagina você ter um irmão mais velho, aquele irmão partiu e voltar e falar com você, dizer, olha, era por isso que eu agia assim. E começar a explicar para ele todas as coisas. E no começo do livro, Tiago não se considerava por ser o irmão do Senhor, mas ele se considerava um servo do Senhor Jesus Cristo. Porque ele tinha sabedoria e entendimento, que saber que agora na carne, nós não temos nada. Porque o Senhor haveria falado para ele lá atrás, meu pai, minha mãe, minha família são aqueles que ouvem minha voz. Então quem quer realmente escutar a voz de Deus, precisa se doar e pedir com fé, porque o Senhor concede essa sabedoria para todos nós. Amém? Não duvide, não com dúvida, irmãos, porque quem duvida é como a água do mar, você vê, ora está bem, ora está mal, né? Você é um crente, o Senhor deu tudo para você, e daqui a pouco alguém olha para você de cara feia e você está mal. Você é igual a água do mar, ora você vai para um lado, se o vento bater para lá, você vai para lá, se o vento bater para trás, você vai para trás. Você pode ser de ânimo dobre. E como nós temos essa tendência de ser de ânimo dobre, né? Se alguém me olhar falar meio asperamente comigo, eu já fico bravo, porque isso é a carne do homem. A carne do homem é assim, inconstante, vacilante, né? Se não andarmos no Espírito, nós vamos cumprir as concupiscências da carne, e a carne ela é inconstante, a carne ela é como a água do mar. O irmão Júnior não foi lá em casa essa semana, tem alguma coisa errada. Isso é a carne, irmão. Ou seja, será que eu fiz alguma coisa para ele? É a carne. Aí de repente nós estamos criando um abismo entre nós que nem existe, criado apenas na nossa mente carnal. E muitas vezes se separamos de irmãos com abismos construídos por nós mesmos. É como se nós tivéssemos uma pá na mão e fazendo um buraco assim.
e cavando cada vez mais para trás um pouquinho. E ninguém é culpado disso. O culpado disso somos nós mesmos. Mas nós só vamos conseguir enxergar isso quando nós recebermos verdadeiramente essa sabedoria de Deus. Amém? Porque Cristo, Ele dá para todos nós. Ele foi feito para nós. Vamos ler lá, irmãos, para você gravar esse verso. Capítulo 1, verso 30. De 1 Coríntios. Veja, mas vós sois dele. Todos nós temos um dono. Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santidade e redenção. O que é a sabedoria, Juarez? Cristo. Então, quando nós temos esse encontro com Cristo, nós temos um encontro com a sabedoria. E veja, irmãos, falando secularmente, o Senhor pode te dar sabedoria. Quando você está crescendo na sabedoria de Deus, está servindo, o Senhor pode te dar sabedoria, irmãos, para resolver todos os seus problemas. Porque se você tiver a sabedoria de Deus, você vai ter perseverança. E quando vir a provação, você tendo sabedoria, você sabe que a provação ela gera perseverança. E se você está passando por alguma provação, alguma dificuldade, você está passando por um aprimoramento espiritual. E aquilo vai redundar em graças ao Senhor Jesus futuramente. Então você passa feliz. É difícil. Mas quando nós temos sabedoria, nós temos perseverança. Mas quando nós não temos sabedoria, nós somos de ânimo dobre. É um probleminha, acabou-se o irmão. É o Marcelo falar meio sério, nós já estamos tudo... É o irmão falar uma palavra que meio que me pega de lado, tchau para mim. Porque o povo perece por falta de entendimento. Mas o Senhor dá esse entendimento para todos nós, irmãos. Basta nós buscarmos o Senhor. Amém? Tem mais uma receita que Tiago dá que eu queria falar para você e para mim. A carta de Tiago era uma carta que ela era lida em todas as igrejas. Não era uma carta endereçada a uma igreja, mas era uma carta livre. Corria às igrejas. Aliás, uma carta muito criticada pelo cristianismo. Martinho Lutero dizia que era uma carta de palha, porque os irmãos não tinham entendimento de vida eterna e reino. Então, se você entender e tentar encaixar o capítulo 2 de Tiago com Efésios capítulo 2, 8, você vai ter um choque de realidade. Porque em Tiago capítulo 2, 14, Tiago diz assim: poderá alguém se salvar com uma fé sem obras? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Ponto de interrogação. E daí você chega em Efésios capítulo 2, 8 e diz assim, que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus e não das obras, para que ninguém se glorie. Daí você sofre um choque, se você não tem entendimento. Aí você vai dizer, tem um erro nas escrituras. E muitos irmãos diziam que Tiago era contra Paulo. Pregavam o evangelho, tinha um probleminha com o evangelho de Paulo, que era o evangelho dos gentios, porque Paulo pregava que era pela graça. E Tiago queria dizer que era graça mais alguns costumes. Mas é interessante frisar que quando Paulo e Barnabé tiveram um problema, eles correram para Jerusalém
porque ele sabia que lá existia 2 homens que poderiam julgar as suas causas. E mesmo eles sendo judeus, eles julgaram bem a causa de Paulo. Porque um homem de Deus verdadeiro, ele deixa seus achismos para trás. Quando a sabedoria de Deus alcança o nosso coração, nós deixamos os nossos achismos para trás e nós vamos julgar as coisas à luz das Escrituras. Tiago não poderia falar nada além do que Cristo o ordenou para ele falar. Mesmo ele gostando das práticas judaicas, mesmo ele acostumado com aquelas coisas desde pequeno, ele não poderia subjugar os gentios a práticas judaicas. E de uma maneira sobrenatural eles liberaram os gentios. Mesmo que em Gálatas ainda Paulo teve que confrontar Pedro face a face, porque ele era repreensível, porque ele queria conversar com alguns irmãos para se circuncidar. É tão interessante, né, irmão? E não pense, irmãos, que os nossos achismos não podem trazer coisas erradas para a igreja. Verdadeiramente, costumes, achismos, não tem lugar na igreja. O que tem lugar na igreja é a palavra de Deus. Nós podemos estar acostumados com muitas coisas. Eu estava acostumado com aquela berraceira, né, irmão? Nós nos reunimos em um lugar e era aquele... O teto chegava a fazer assim, olha o poder, olha o poder. Que poder! É triste a gente ter que falar a realidade, né? Mas quando a gente conhece a verdade, irmãos, a verdade precisa gerar algo em nós. E esse algo é Cristo sendo gerado em nós. Quanto mais Cristo é gerado em nós, mais nós vamos crescendo nele. E como diz Paulo, mais nós vamos deixando as coisas de meninos. Nós agora não somos como a onda do mar. Se falar, o Senhor está lá, nós vamos correr para lá. Ó, lá tem um pastor que ele tem uma unção que cola as pessoas na parede. Vamos tudo para lá. Nós ia tudo lá no culto. Daqui a pouco estava tudo colado na parede. Isso aí dizendo, oh, que poder, que glória. Que poder, que glória, irmão. Vamos lá que o irmão ora e a pessoa cai na unção dos anjos e ele anda por cima da pessoa. E daí ele faz a pessoa apagar, depois a pessoa volta. Como isso é ser inconstante? Como é ficar procurando coisas vazias? Como nós precisamos ter esse julgamento do bem e do mal, do que é bom e do que não é bom, do que está nas Escrituras, do que não está nas Escrituras. Como a igreja precisa de homens justos para julgar as causas, para julgar as coisas que têm acontecido na igreja. E você vê que Paulo e Barnabé vieram de longe para falar com Tiago. E ele dá o seu parecer. Como nós precisamos nos apegar a Cristo, irmão, às coisas espirituais, para que possamos crescer e entender as Escrituras. Coloquei um ponto de interrogação em alguns de vocês. Precisamos entender as Escrituras. Você precisa conseguir encaixar Efésios 2:8 com Tiago 2,14. Você não consegue? Você precisa dobrar o joelho e pedir para que Deus te dê sabedoria. E o Senhor dá, irmãos, porque a palavra diz que dele que ele dá, e é liberalmente. Mas nós precisamos pedir com fé, sem duvidar, porque o que duvida é como as ondas do mar, que vão para um lado e para o outro. Nós precisamos não ser de ânimo dobre, ora está no céu, ora está no inferno, como dizia o irmão Gesto, é como o tempo instável. Ora chove, ora dá sol, ora chove de novo, ora dá sol, a gente não sabe como vai receber. Precisamos ser estável, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, irmão. Porque senão nós vamos ficar nas mesmas mazelas, nas mesmas brincadeiras. E é muito bom brincar, mas a vida espiritual não é uma brincadeira.
O culto não é uma brincadeira, é um lugar sério, é um lugar de seriedade. O Deus, o Todo-Poderoso Deus, Criador de todo o universo, está aqui presente para nos servir, irmão. E muitas vezes nós estamos brincando no celular, rindo, e estamos jogando o nosso tempo fora. E como eu disse, a igreja não é um lugar para brincadeira, é um ambiente sério. E não digo só o local de reunião, mas os irmãos não é um lugar para brincadeira. Se você quer brincar, você precisa ir em outro lugar para brincar, que não é lugar para brincadeira. Ainda que nós possamos ser felizes, alegres, mas quando se trata das coisas espirituais, nós precisamos ter seriedade. Tiago era tão sério que ele era conhecido como um justo. E, irmãos, geralmente as pessoas que não tratam as coisas espirituais com seriedade, elas são esses irmãos que são instáveis. São esses irmãos de ânimo dobre, que ora está bem, ora está mal. Ora está reunindo firme, daqui a pouco some. Nós precisamos ser irmãos sérios com as Escrituras. Brinque com qualquer coisa, como diz o irmão Roger, mas vamos ter seriedade com a palavra de Deus. Amém? Tiago 1,19 também dá mais uma receita para nós adquirirmos sabedoria. É bem conhecido esse verso. Né, Marcelo? Veja, 1,19. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio no falar e tardio no irar. Geralmente nós somos ao contrário, né? Nós somos prontos para se irar, pronto para falar, mas tardio no ouvir. Como nós precisamos trazer a palavra de Deus para o nosso coração. Ser tardio no falar, quer dizer, escuta mais. Você quer sabedoria? Escuta mais. Né? Como dizia o pregador do passado, o Senhor nos deu duas orelhas e uma boca, né? Sinal que para escutar em dobro. Não é verdade? Isso está nas Escrituras. Você quer alcançar sabedoria, irmão? Escute mais. Mas escute coisas boas. Seja pronto para ouvir, tardio no falar. Às vezes a gente está tão cheio, né, que a gente quer falar. A gente lê uma coisa e já quer, mas a gente precisa ser tardio no falar. Ou fazer como o Tiago, falar quando ele era procurado, né? Opa, vou lá falar com o Tiago. Estava lá Tiago, Pedro falou, deu o parecer, depois Tiago vai dar o parecer dele. E parece que o parecer de Tiago foi acabou a situação, né? Ele deu o parecer dele, pareceu bom para todos e acabou-se a situação. Como nós precisamos ser irmãos, que outros irmãos possam ter-nos como irmãos sábios, como irmãos justos, possam nos procurar para resolver situações. Olha, eu vou lá na casa do Júnior, eu estou com um problema, vou lá para ele me ajudar. Vou lá na casa do João, estou com um problema, vou lá porque ele pode me ajudar. E isso, irmãos, é a fé com obra. Porque se eu ver obra no João, quando tiver um problema, eu vou procurar o João, não vou procurar o ciclano, nem o beltrano. Porque nós procuramos só aqueles irmãos que nos apresentam obras. Até inconscientemente, irmãos, nós procuramos aqueles que têm nos apresentado obras. Amém? Que nós possamos ser nessa cidade de Joinville, esses irmãos que auxiliam outros irmãos, né? Como pedras que vivem. Você encontra um lugar seguro. Quando você está andando numa lama, quando você encontra uma pedra, você vê que tem um ponto seguro ali. Ali você pode apoiar o seu peso. Você pode se apoiar ali. Isso é ser uma pedra viva. Quando você precisa de um apoio, você vai procurar um irmão que é um irmão crescido em Deus, um irmão sábio, que a sabedoria de Deus está nele. Tem um irmão aqui perto de nós que ele é tão simples.
mas o irmão é muito simples. E eu vejo vários pastores grandes vão lá procurar aquele irmão quando estão com um problema mesmo. Quando no apertar do nariz sai sangue, eles vão lá procurar aquele irmãozinho simples, que vendia coxinha, irmãos, para se sustentar. Um irmão que aprendeu a ler a Bíblia, que não sabe ler, mas a Bíblia ele lê. Que até para formar uma frase como nós queremos, bonitas, cheia de vírgulas e pontos, cheia de coisa, não consegue. Português muito errado. Mas um irmão que teve um encontro com o Senhor Jesus, e a vida dele é como uma pedra naquela cidade. Ele serve como um apoio na cidade. E é isso que nós precisamos ser, irmãos. Apoio. Lembra que Pedro disse: vós, como pedras que vivem, sois sacerdócio real. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Que nós possamos verdadeiramente crescer no Senhor. Lembre-se da vida de Tiago. Ele viveu a infância toda do Senhor com o Senhor. Conhecia até os jeitos do Senhor. 30 anos vivendo com o seu irmão. Mas quando o seu irmão começou no ministério, ele não seguiu o irmão. Tinha algumas dificuldades. Mas venceu todas as suas dificuldades quando teve um encontro com o Cristo. E o Cristo foi para ele sabedoria, justificação e redenção. E esse irmão, assim como nós, ele foi uma rocha para aquela cidade. Assim como eu e você podemos ser uma rocha para essa cidade. Porque o Senhor dá liberalmente a todos. E Ele não faz acepção de pessoas. É para todos nós, não é para alguns. Amém?